Oiê, tudo bom contigo? Então, hoje a gente vai falar sobre talvez o assunto mais temido dentro da química orgânica, isomeria. A gente vai começar pelos primeiros casos que são de isomeria plana. A isomeria ela é um fenômeno em que duas ou mais substâncias químicas diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Então, nesse caso, a gente tem a isomeria de função, que um caso especial vai ser a tautomeria, a de posição, que um caso especial é a metameria, e a isomeria de cadeia. Na isomeria, então, quando a gente fala sobre isomeria de função, os compostos eles vão se diferenciar por pertencerem a grupos funcionais diferentes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, dois compostos que têm exatamente a mesma fórmula molecular, C3H6O. Entretanto, um deles é o propanal, que é um aldeído, utilizado como mordente na indústria de tinturia, e o outro é a propanona, uma acetona, né? Que é um solvente orgânico vendido como nome comercial de acetona. Então, este é um caso de isomeria plana de função, quando os compostos eles têm a mesma fórmula molecular, mas se diferenciam pela sua função. Um caso especial é a tautomeria. Os dois principais tipos de tautomeria são entre uma cetona e um enol, que é conhecido como equilíbrio ceto-enólico, e entre um aldeído e um enol, que é conhecido como equilíbrio aldoenólico. Então, essa cetona ou este aldeído pode não aparecer na sua forma de cetona ou aldeído, mas sim na sua respectiva forma de enol. E isso é caracterizado como equilíbrio também químico, tá? Percebam as flechas em ambos os sentidos. Então, esse é um caso especial de isomeria plana de função, que é a tautomeria. O nosso terceiro caso, então, de isomeria plana é a de posição. Os grupos funcionais diferentes estão em diferentes posições ao comparar suas fórmulas estruturais. Então percebam que os dois compostos mostrados ali, eles têm exatamente a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, ou seja, a mesma fórmula molecular. Também contém os mesmos grupos funcionais, né, ácido carboxílico, um anel aromático e uma metila como ramificação. O que muda de um composto para o outro é a posição dessa metila. Num dos exemplos, ela está na posição orto, meta, para, ela está na posição para, e outra ela está na posição orto, tá? Então, é isso que diferencia um composto para o outro, isomeria plana de posição. A gente também tem um caso específico da isomeria plana de que é a compensação ou metameria. Os isômeros se diferem pela posição do heteroátomo da cadeia carbônica. Então, esse caso aqui é quando o oxigênio ele vai andar em diferentes posições da minha cadeia em relação ao referencial. No primeiro está na posição 1 e 2, no segundo 1 e 3 e no terceiro 1 e 4, né? Respectivamente orto, meta e para, tá? O nosso último caso de isomeria plana seria a de cadeia. Dois ou mais compostos, eles vão possuir exatamente a mesma fórmula molecular e elementos químicos, né, consequentemente na mesma quantidade, mas eles se diferenciam pela fórmula estrutural, ou seja, eles se diferenciam pela como as cadeias estão organizadas. No caso 1, para ambas as fórmulas, a gente tem o C3H6, mas no primeiro nós temos o propeno, né, que é um alceno, e no segundo caso, nós temos o ciclopropano, que é um cicloalcano. Então, ambos têm 3 carbonos, 6 hidrogênios, mas eles se diferem pela forma da cadeia. Uma é aberta insaturada e a outra é cíclica saturada, tá? A primeira, desculpa, insaturada. Agora, o segundo caso, que é extremamente importante de isomeria, não é mais isomeria plana, e sim a isomeria geométrica. Ela é um tipo que a gente chama de estereoisomeria, que estuda posições em planos diferentes dos ligantes em uma estrutura orgânica. Sempre que a gente está falando sobre estéreo, nós estamos falando sobre volume. Então agora a gente começa a ver como essas moléculas elas se comportariam em relação também aos seus planos, tá? O exemplo mais comum que nós temos aqui dentro da isomeria geométrica são os cis e trans. Isso quer dizer que eu tenho uma ligação dupla, eu vou fazer um plano cortante nesta minha ligação dupla, como estão os exemplos ali do slide.
Se os elementos iguais, semelhantes, ramificações e afins estiverem para o mesmo lado, eu tenho uma molécula cis. Se eles estiverem para lados opostos, eu tenho uma molécula trans. Ela só ocorre, então, em moléculas alifáticas de cadeia aberta que possuem dupla ligação em compostos ou em compostos cíclicos, tá? Então, se eu tiver uma cadeia alifática, uma cadeia aberta, eu necessariamente tenho que ter essa dupla ligação presente na minha cadeia, ou eu posso ter um composto cíclico, tá? Que eu vou conseguir visualizar, então, esta rotação geométrica dos meus grupos funcionais ou das minhas ramificações e afins. Lembrando sempre que cis é para o mesmo lado, trans é para lados opostos, tá? Eu até brinco com os meus alunos em sala de aula que quando eu vejo a geometria cis, eu levanto os bracinhos, ui, e quando tem a trans eu faço assim, uma dancinha, tá? Cis também pode aparecer com Z e a trans com o E, tá? Aqui, outro exemplo, então, agora com 1,2 de cloro etileno. Lembrem, né? Ali na insaturação, eu vou desenhar um plano imaginário. E se, como no caso do cis 1,2 de cloro etileno, os cloros ambos estiverem para cima do plano, os ligantes iguais estão do mesmo lado do plano, eu tenho uma isomeria geométrica cis. Se os ligantes iguais estão em lados opostos do plano, eu tenho um isômero trans. Aqui daí trazendo por fim um exemplo para vocês de como seria então numa molécula cíclica, né? Lembrando que a isomeria geométrica cis e trans acontece na presença ou de uma insaturação em cadeia aberta ou numa cadeia cíclica. Aqui então nós temos o exemplo do ciclopropano, né, do 1,2 de metilciclopropano. Eu vou ver qual é a ligação que faz os carbonos que têm esses ligantes semelhantes, né? Então essa é a ligação que eu vou chamar que é uma ligação sem rotação. Os ligantes do mesmo lado, se eles estiverem ambos para cima, é cis. Se eles estiverem um para cima e um para baixo, em lados opostos, é trans. Isso é o resumo básico de isomeria geométrica, tá? Eu tenho que saber em que tipo de cadeia ela ocorre, mas principalmente saber identificar os ligantes. Se os ligantes estiverem para lados iguais, é cis, lados opostos é trans. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria óptica. Ela também é um tipo de estereoisomeria que estuda o comportamento de uma molécula orgânica quando ela é submetida a um feixe de luz polarizada. Para estudar a isomeria óptica, a gente vai falar sobre os compostos quirais, o carbono quiral assimétrico e os isômeros ativos. Os compostos quirais, então, eles são o quê? Uma molécula, ela é chamada de quiral se não puder ser sobreposta em sua imagem especular por qualquer combinação de rotação que seja, eu não vou conseguir sobrepor estas moléculas, tá? O exemplo mais simples são as nossas mãos. Seria assim a ideia, tá? Eu não consigo sobrepor as minhas mãos se eu fizer elas ambas no mesmo sentido, ok? Então, mesmo se eu rotar, transladar e fazer algumas mudanças conformacionais, eu não consigo sobrepor. O exemplo mais comum é o do limoneno. O R limoneno é o que está presente na laranja e o S limoneno é o presente no limão. Esta rotação dessa molécula que não permite com que eu consiga colocar, sobrepor uma à outra, é o suficiente para eu ter uma acidez diferente. O carbono quiral, então, ele é o ponto-chave para que a gente tenha os compostos quirais. Porque o carbono quiral vai fazer com que ele seja basicamente o culpado para a gente não conseguir sobrepor essas moléculas. Porque o que acontece? O carbono quiral, ele vai ter 4 ligantes diferentes. Então, o carbono quiral
eu sempre vou ter um carbono que faz 4 ligações simples, e essas 4 ligações simples devem ser feitas com grupos funcionais, com ramificações ou até mesmo com hidrogênio, mas elas devem ser diferentes entre si. E é a presença do carbono quiral que vai determinar se eu tenho um composto quiral e se ocorre isomeria óptica. Então, para eu ter isomeria óptica, eu preciso da presença deste carbono quiral. Os carbonos quirais são átomos de carbono que estabelecem apenas ligações simples, com 4 ligantes diferentes, como eu havia comentado com vocês anteriormente. Ou seja, os carbonos quirais vão ser sempre sp3 e sempre em geometria tetraédrica. Eles vão ser, então, ditos como centros assimétricos que vão existir em moléculas lineares e cíclicas. A isomeria óptica, como eu comentei antes, ela acontece em função da presença desse carbono. Os isômeros ópticos, eles têm este nome de óptico, né? Isômero óptico, por quê? Eles conseguem ser diferenciados pelo desvio que eles dão de luz polarizada. E, consequentemente, eles vão ter atividades fisiológicas diferentes. Esse desvio da luz quer dizer que o quê? Se eu faço uma solução com cada um desses isômeros ativos, a luz vai ser desviada de uma forma diferente. Esses isômeros ativos ou isômeros opticamente ativos, eles vão ser moléculas de uma determinada substância química que conseguem realizar a polarização e o desvio do plano da luz para a direita ou para a esquerda. Para verificar se uma substância apresenta ou não isômeros ativos, basta verificar se tem um carbono assimétrico em sua fórmula. Então é aquilo que a gente falou agora, né? Há pouco. Um carbono quiral, ele faz 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Se eu tiver a presença de um carbono desses, apenas um que seja dentro da minha molécula, eu já estou falando sobre isomeria óptica, porque certamente ali reside um isômero ativo. Os isômeros opticamente ativos, né? Eles são dextrógeno ou o enantiômero, que eu também posso colocar como símbolo o R, que eles desviam a luz para a direita, né? De right, dá para lembrar assim. E o levógeno ou enantiômero S, que é um isômero óptico que desvia a luz polarizada para a esquerda. Sempre metade das moléculas existentes é levógena e metade da molécula é dextrógena. Se eu tiver uma solução que tem exatamente a mesma quantidade das duas, eu não vou ver essa polarização da luz. Agora, se eu isolar as que desviam a luz para a direita da esquerda, eu consigo ver a presença dessa isomeria óptica. E a isomeria óptica, ela na verdade foi responsável por uma grande tragédia, tá? A tragédia da talidomida. A talidomida, então, ela foi um medicamento que foi utilizado na década de 50 e 60 como sedativo para aliviar principalmente náuseas em mulheres grávidas. Mas essa molécula da talidomida, ela tem um enantiômero, ela tem um carbono quiral e, portanto, ela possui isomeria óptica, que desvia a luz tanto para a direita quanto para a esquerda. O que não se sabia na época é que, mudando o desvio da luz, como eu comentei com vocês, eu também mudo a atividade fisiológica do composto químico. Com o tempo, os cientistas então descobriram que somente o isômero dextrógeno ou enantiômero R era responsável pelas propriedades analgésicas que eles buscavam para as mulheres grávidas. Mas a talidomida levógena, né, ou que desvia a luz para a esquerda, é teratogênica. Ela provoca mutações no feto. Então, o que era usado como medicação para auxiliar as mulheres grávidas trouxe seríssimos problemas para as crianças que estavam, né, na barriga de suas mães. Muitas dessas crianças nasceram com malformações severíssimas. Por essa razão, então, durante as décadas mencionadas, quando começou a se utilizar essa medicação, nasceram pelo menos cerca de 12 mil crianças com algum tipo de malformação em membros superiores, membros inferiores e afins.
Atualmente, então, a talidomida ela tem o seu uso proibido em mulheres grávidas e em mulheres que não estejam utilizando 2 métodos contraceptivos sobre um rigoroso acompanhamento médico. Então, o uso dela não pode ser feito se a mulher estiver grávida ou se não tiver com um controle natal muito bom. Isso é uma informação que eu sempre fico muito chocada, tá? E eu sempre gosto de trazer o exemplo da talidomida na aula para mostrar que a ciência, a química num todo, elas também falham. Elas já falharam muitas vezes na história, tá? Mas esse é mais um dos exemplos. Por isso que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que ter certeza daquilo que nós estamos fazendo. E principalmente sempre buscar fontes confiáveis de informação, principalmente nessa era digital. Na aula de hoje, nessa aula, era isso aí. Muito obrigado pela tua atenção e a gente se vê na próxima aula. Tchau!